Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Inicio o programa agradecendo o carinho da audiência de vocês, inclusive lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. O programa Mega Profissionais tem feito agora toda terça, todo sábado, toda segunda-feira, todos os domingos, lives no nosso Instagram. Nós conversamos com os nossos colaboradores, convidados especiais e abrimos espaço para vocês fazerem suas perguntas ao vivo no nosso Instagram. Quer saber os dias, quer saber os horários e também os convidados e assuntos relacionados? Só ficar atento no nosso Instagram. E também, claro, continuam os sorteios, tá? Nós ainda estamos presenteando vocês e vamos continuar presenteando sempre, porque a audiência de vocês, a participação e o carinho são muito grandes e não tem como recompensá-los. Nós apenas oferecemos mimos para vocês lá no nosso Instagram. E hoje no programa nós vamos falar de trombose hemorroidária, um assunto que merece atenção e, para minha surpresa, para a surpresa de toda a nossa produção, muita gente sofre com as hemorroidas. Muita gente sofre. E o que acontece? As pessoas têm preconceito, têm vergonha de falar, têm vergonha de buscar um auxílio médico. Isso é muito sério. Isso é intestino. E por que essa questão cultural, né? Nós precisamos de cuidar da nossa saúde e da nossa qualidade de vida. Hoje eu vou falar de trombose hemorroidária com o Dr. Marcos Tavares. Também vamos falar de tricoses. O que é isso, Tancredo? O que é tricose? Posso adiantar para vocês que é doenças do cabelo. Exatamente, o cabelo. Muitas vezes nós falamos do cabelo e preocupamos só com ele. Mas você sabia que um sinal de queda de cabelo pode estar ligado a um outro problema no corpo físico? Um problema de saúde, uma outra doença no corpo, que pode estar causando essa queda de cabelo. Não é só estresse não, tá, gente? Isso é muito sério, chama muita atenção. Muita gente tem queda de cabelo e fica aí achando que é só uma questão de shampoo. Não é isso, tá? Não é somente isso. Hoje eu vou conversar com a dermatologista, doutora Cláudia Duque, mais a esse respeito. Também vamos louvar a Deus. Estamos passando por momentos difíceis, momentos únicos na humanidade, mas a nossa fé em Deus, ela é maior e nós vamos superar tudo isso. Vamos passar rapidamente sobre todo esse aspecto. Aliás, as pessoas precisam se atentar. Muita gente está achando que isso é definitivo, é para o resto da vida. Não é. Da forma que começou, vai terminar. E nós vamos passar. Só que nós não vamos passar de qualquer forma, não. Nós vamos aproveitar essa oportunidade e nos transformar, que é o convite que Deus nos faz através deste momento. Ok? Já deu a perceber que o programa está repleto de atrações preparadas especialmente para vocês. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e vamos falar de saúde. Aliás, muita gente tem falado só do Covid-19, né? Das suas implicações, e eu já falei aqui para vocês e nas nossas redes sociais também. Cuidado com o que vocês estão absorvendo. Cuidado com a sua alimentação da alma, do seu espírito. Muito cuidado. A informação é necessária e nós realmente precisamos nos situar no tempo e no espaço. Agora, viver somente dessas informações, na maioria das vezes extremamente negativas, porque é a realidade, não é bom para ninguém. Para ninguém.
Agora, uma outra preocupação também, que as pessoas não estão se atendo com relação a esse detalhe, as doenças continuam a se manifestar no organismo. Ou você está achando que a doença, o organismo, de uma forma geral, paralisou, congelou também, está de quarentena, só está funcionando a questão da Covid-19. Não é bem assim, né, gente? Tem pessoas que estão se adoecendo, tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão sentindo dor, estão com medo de ir até o hospital e se contaminar com a Covid-19, fica em casa guardando uma doença. E aí que eu acho que mora o perigo. Por que eu acho? Porque eu não sou médico. E nós convidamos aqui, claro, o nosso time de colaboradores que está sempre conosco, nos prestando informações de altíssima qualidade e são os melhores profissionais que nós temos contato e conhecimento. Estão entre os melhores. E nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui o Dr. Marcos Tavares, que tem sido um grande parceiro nesse momento nosso aqui do programa Mega Profissionais. Inclusive tem dispensado o seu tempo, que nós sabemos que o senhor está à frente, está trabalhando, está na linha de frente, não está tratando exatamente pessoas com sintomas do Covid-19, mas tem acesso por estar ali no Hospital das Clínicas, não é isso? De Goiás, de Goiânia, né? Agora nós vamos hoje falar de trombose hemorroidária, uma grande reclamação das hemorroidas, que era um tabu, as pessoas tinham vergonha de falar sobre isso, mas é uma realidade, todo mundo sofre muito, né? E nós convidamos, claro, o senhor, que é especialista na área, para falar sobre a trombose hemorroidária, ou seja, não é hemorroida, é uma complicação dela, é isso? Isso. Simão, até hoje tem um pouco de tabu ainda, diminuiu, mas ainda existe tabu, tá? Mas a trombose hemorroidária é uma complicação da doença hemorroidária. O principal sintoma da trombose é dor. O paciente vai tomar um banho, vai fazer sua higiene, após a evacuação sente um caroço. E aí ele percebe que tem uma coisa diferente. Em algumas situações ele já sabia que tinha hemorroida no ânus. Em algumas situações ele já sabia que tinha hemorroida. Em outras situações ele nunca tinha tido sintomas antes, não sabia que tinha e apareceu esse caroço. E ele fica assustado, ele procura um proctologista. Então, a trombose hemorroidária é uma complicação da hemorroida. A hemorroida, ela sai, ela vem para fora do ânus, normalmente quando o paciente está evacuando, e ela não retorna, ela fica para fora. Quando acaba de evacuar, a hemorroida continua para fora. E aí, essa hemorroida ela fica aprisionada para fora do ânus, causando essa trombose, essa complicação. Porque o que é a hemorroida, doutor? Ela tem que ficar dentro do ânus? A todo hemorroida, mundo então, tem hemorroida? Não, todo mundo tem hemorroida. Hemorroidas são vasos sanguíneos. Certo. E aí, quando esses vasos sanguíneos eles começam a crescer de uma tal maneira, tá? E aí tem várias causas que levam a esse crescimento. Qual a mais comum causa? Aumento da pressão intraabdominal, paciente gestante, paciente que pega muito peso, carga, atividade física, paciente que é constipado, tem história, o paciente tem história na família, meu pai, meu tio, meu avô tem, então esse paciente a chance de ter é um pouco mais alta. Então se tem alimentação inadequada, então tem várias causas que fazem com que esse paciente ele desenvolva esse aumento do tamanho da hemorroida. E aí quando a hemorroida, que é um vaso, aumenta de tal maneira, se torna doente. E aí o tecido que sustenta esses vasos dentro do canal anal, que são músculos, são fibras, são tecido conjuntivo, é um tecido de sustentação, devido ao peso desses vasos que cresceram muito, ele não consegue mais sustentar esses vasos, esse tecido ele se rompe. Então a hemorroida ela fica meio que solta dentro do ânus, ela cresce de tal maneira que ela começa a querer sair para fora do ânus durante a evacuação. E aí quando ela sai, quando ela sai, dependendo do tamanho dela, se ela for uma hemorroida interna e ela saiu, a pessoa que tem esse problema tem que colocar essa hemorroida para dentro quando acaba de evacuar. Uma coisa que eu falo isso no consultório, porque ela está dentro do ânus, ela só saiu, assim, a gente fala saiu, mas parcialmente, ela não sai toda, Sim. Não sai tudo, tá? Sai um pouco, ela sai um pouco, e aí você tem que colocar ela para dentro. Porque quando você acaba de evacuar, você fez a sua higiene e continua alguma coisa ali ainda, se ela continuar para fora, o ânus ele vai apertar e estrangula. E se tiver hemorroida, estiver no meio do caminho, vai estrangular
com hemorroida ou sem hemorroida. E aí, esse estrangulamento do ânus, o sangue ele vai deixar de circular dentro desse vaso da hemorroida. E aí, essa estagnação desse sangue causa uma trombose, um trombo, que é a doença. Mas espera aí, doutor, o senhor falou que a pessoa, o paciente, deve tentar retornar essa hemorroida para dentro do ânus. Isso quando ele acaba de evacuar, se ele percebeu que a hemorroida saiu. Pois é, mas como é que ele vai fazer isso? Claro que ele vai ter que se tocar e tal, mas isso deve doer muito, não? Não é assim, Simão, não é se tocar. O paciente que tem hemorroida, ele já tem uma certa facilidade nesse manuseio, tá? O paciente já percebe que tem esse caroço, então ele, assim, o paciente não é nada novo para ele, tá? Ele já sabe disso. O que a gente faz? Fala para ele, ó, acabou de evacuar, ele mesmo fala, eu estou evacuando, a hemorroida ela fica saindo, põe para dentro, isso acontece. Esse diálogo já existe no consultório entre a gente, tá? Então o paciente, ele já fala, ó, a hemorroida está saindo. É óbvio que essa hemorroida, dependendo da situação, tem que ser operada. Para você evitar o quê? Evitar uma das complicações que é a trombose hemorroidária. Então, assim... A trombose é exatamente o quê? O que acontece com a hemorroida? A hemorroida saiu para fora, a parte dela está para fora do ânus. O ânus, ele fechou, porque você parou de evacuar, o ânus fecha. O ânus vai fechar com a hemorroida no meio do ânus ali. E aí vai formar um caroço. Por que forma um caroço? Porque o sangue, todo vaso que sofre uma compressão de fora para dentro, sofre um aperto, tá? Todo vaso sanguíneo, o sangue ele deixa de circular dentro desse vaso sanguíneo. Sim. E aí, um dos fatores para a formação do trombo é o quê? É o sangue parar de circular. Tá? O sangue parou de circular no caso da hemorroida porque sofreu uma compressão e aí formou esse trombo. Quando você tem, e aí essa falta de circulação vai levar a uma isquemia, uma falta de sangue ali. O sangue está ali, mas está represado, está trombosado. Toda vez que você tem falta de circulação, falta de oxigênio, isso vai levar ao quê? A formação de dor. Então o paciente vai ter o quê? Vai ter um caroço formado por um trombo com dor. Então, quais são os sintomas? Caroço e dor. Externo. Muito difícil o paciente ter sangramento. Ele só vai ter sangramento se a pele dessa hemorroida complicada romper, que a pele é muito fina. Então, a pele, às vezes, ela se rompe, e aí esse coágulo, esse trombo, ele sai. E aí você vai ter o sangramento. Por um lado é bom, porque vai aliviar os sintomas do paciente. Eu ia fazer a pergunta, né? Entendeu? Então alivia a dor. Alivia. Resolve o problema? Quando há uma ruptura, vai aliviar, mas a hemorroida vai estar ali ainda. Vai ter um sangramento ele vai parar depois de alguns dias. O problema da trombose vai acabar. Não pode dar uma hemorragia? Não, porque o que vai sangrar é um trombinho, okay. É um coágulo de sangue. Tá fechado, entendeu? Ali, tá. Não vai ficar sangrando aquele sangramento agudo, ativo ali. Porque eu fico com receio da pessoa estimular esse rompimento. Não, isso aí... Não deve fazer Não deve, isso. até porque ela sente muita dor, então não. Nem a gente no consultório, a gente não faz isso. O tratamento é clínico, é pomada, é medicamento, é banho de assento. Agora sim, essa questão também, o que eu fico muito preocupado, doutor, porque nós temos hoje milhões de pessoas nos assistindo, né? E as pessoas têm por hábito o quê? Confiar no programa, confiar nos profissionais do programa, que sabe que nós temos um critério muito rigoroso aqui dentro, de convidar pessoas e convidar profissionais, né? A questão de voltar, eu só gostaria de frisar mais esse detalhe, que quando tem a saída, até o médico fala isso com o paciente, porque ele já tem intimidade com ele para isso, deve voltar essa hemorroida para dentro, né? Mas isso não deve se acomodar. Ou seja, o tratamento da hemorroida é cirúrgico, não é? É cirúrgico, não é? De curativo sim, tá. Assim, o que eu falo com os pacientes? O paciente que tem a doença hemorroidária, dependendo do tamanho da hemorroida, tá? Dessa doença hemorroidária, se a hemorroida for pequena, tá? E não incomoda o paciente, ele pode ir tocando a vida dele. Ele não tem obrigação de operar. Agora, se o paciente tem uma doença hemorroidária que incomode o seu dia a dia, tá? A parte estética, a parte higiênica, o paciente tem sintomas como sangramento, desconforto. Se a doença hemorroidária traz sintomas que atrapalham o seu dia a dia, aí vale a pena operar, de forma eletiva. Não pode evoluir para câncer, doutor? Hemorroida não.
Não evolui para nenhuma doença mais séria. Não, a hemorroida pode complicar na forma de trombose hemorroidária. E essa trombose hemorroidária ela pode complicar fazendo uma isquemia desse trombo, que é o pseudo-estrangulamento hemorroidário. Essa complicação da trombose, aí o tratamento é cirúrgico, de urgência. Então, você pode ter a complicação da complicação. Só resumindo aqui, o tratamento da trombose é clínico. Senão, na grande maioria das vezes, você não precisa operar. Tá? Agora, essa trombose ela pode complicar. Aí sim, na complicação da trombose, você tem que operar com uma certa urgência. Certo, certo. Isso nós temos que tomar muito cuidado, buscar informação. Vocês já estão aí tendo acesso ao Instagram do Dr. Marcos Tavares e também fiquem atentos, porque sempre ele está fazendo uma live, conversando ali com as pessoas que o seguem, né, claro, e também dividindo lives aqui com o programa Mega Profissionais. Fiquem atentos no Instagram do Dr. Marcos e também aqui do programa Mega Profissionais. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação. Aguardamos ansiosos o seu retorno aqui o mais breve possível e nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. As pessoas estão assistindo Mais TV nesse momento de isolamento social. É o momento de fortalecer o relacionamento com seu cliente, como por exemplo, conte comigo a qualquer momento. São momentos assim que ficam na mente. Conte com o apoio do programa Mega Profissionais para estabelecer esse contato e fortalecer esse relacionamento com sua carteira de clientes, mesmo que à distância, temporariamente. E agora nós vamos falar de envelhecer com saúde. Nosso quadro Saúde e Bem-Estar com a doutora Aline Longatti. Olá, meus queridos. Olá, Simão. Tudo bem com vocês? Vamos falar de um assunto importante para quem quer envelhecer com saúde, pessoal. Sarcopenia, vocês sabem o que é isso? Sarcopenia é a perda natural da massa muscular inerente ao envelhecimento. Isso é uma coisa comum. Agora, vocês sabem por que acontece a sarcopenia? Acontece por infiltração gordurosa entre as fibras musculares, baixos níveis de testosterona, estrogênio e progesterona. Acontece também através da resistência à insulina, baixa ingestão de proteínas, deficiência de vitamina D, vários outros sintomas se nós não nos atentarmos na prevenção do problema. Como a expectativa de vida aumentou muito em relação anteriormente, hoje a sarcopenia é considerado como um problema. Antigamente nem conhecimento se tinha sobre o assunto. E o que é importante para prevenirmos essa sarcopenia? Ingestão de proteínas. Homens e mulheres acima de 65 anos devem aumentar a ingesta de proteínas. Casos crônicos, como pacientes em hemodiálise, mais ainda. Salvo as exceções, é claro. E a atividade física de força, de resistência, imprescindível, é muito importante para ajudar a melhorar a massa muscular. Durante a prática de atividades físicas, a contração das fibras musculares liberam proteínas que chamam mioquinas. Elas caem na corrente sanguíneas e vão agir na fisiologia de vários órgãos, inclusive o cérebro. Ou seja, vão ajudar também na melhora da cognição. O que mais dificulta a independência individual do idoso são as doenças degenerativas, como a demência e a perda da massa muscular, a fragilidade. A utilização da testosterona é controversa. Realmente, ela aumenta força e massa muscular, mas devemos levar em consideração seus efeitos indesejáveis, como o risco de virilização na mulher, o engrossamento da voz e até mesmo o aumento do risco de câncer de próstata, em alguns casos. Então, pessoal, se vocês quiserem envelhecer com saúde, ou seja, eu quero envelhecer, mas eu não quero ficar velha. Então, nós devemos fazer uma poupancinha de músculo enquanto estamos mais novos e devemos investir em atividades físicas. Lembrem-se, prática regular de atividades físicas. E aí fica a minha dica de hoje para vocês. Até a próxima!
Ok, muito obrigado, doutora Aline Longatti, obrigado pelas suas dicas. Aliás, o seu quadro está fazendo um grande sucesso aqui. Envelhecer com saúde, isso é muito importante. Aliás, toda a população brasileira já está envelhecendo, especialmente falando de Goiânia, de Goiás. A população aqui também está envelhecendo. Muito importante nós nos preocuparmos com a qualidade de vida e, claro, envelhecendo com saúde, é o que todos nós queremos. Agora eu vou falar com uma convidada que está aqui no estúdio, que de envelhecer ela não sabe nada. Ela não entende nada disso, não tem nada a ver com ela. Esther Lee, cantora, colaboradora do programa Mega Profissionais há mais de uma década e está aqui nos prestigiando. Tudo bem com você, Esther? Tudo bem, seja bem-vinda. Melhor agora estar aqui com você no Mega Profissionais. Sempre falo que é uma honra poder estar aqui com você. Imagina, você que sempre nos prestigia, claro, e também com seu louvor, com a sua presença e com seu louvor. Agora, Esther, nós estamos passando por um momento que nos leva a reflexões, né? Muitas. Nos leva a pensar sobre as situações que nós estamos passando, né? Inclusive, eu já falei aqui no programa, já falei com vocês, o mundo que vocês vão encontrar lá fora não é mais o mesmo que vocês entraram na quarentena. Ele mudou. As pessoas estão mudando. A natureza está, graças a Deus, retomando seu curso. Mas não foi só a natureza. Não é só questão econômica. São as pessoas. São os valores das pessoas. Isso é que mudou. Isso está mudando. Lembrando que nós estamos ainda enfrentando essa pandemia mundial. Muita gente, Esther, pensava e esperava uma guerra mundial. O medo, o pavor era de uma guerra mundial, né? Porque aí as pessoas iriam morrer de uma forma que não tinha nem como escapar. É uma situação que todo mundo tinha muito, muito medo, né? Mas ninguém esperava por uma pandemia, não é isso? Exatamente. Como é que você vê essa pandemia, Esther? Você falou algo que é interessante, né? Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em tudo, em todas as tragédias da vida, nós temos que tirar boas lições, né? Sim. Nós temos que reter coisas boas. Então, eu creio que, claro, né, a gente está passando um momento muito difícil. Nunca imaginei que na minha geração, né, nós iríamos passar por problemas tão assustadores, né, como esse. Porém, nós colocamos a nossa esperança em Cristo, né, Tancredo? E nós sabemos, assim, que Deus está no controle de todas as coisas. Claro que nós tivemos muitas percas, mas também tivemos e vamos ter ainda muitos ganhos, como você disse, né? A humanidade vai ser diferente, vai encarar as coisas de uma maneira diferente, né? Quanto tempo, quantos pais, né, perderam esse contato com os filhos, às vezes trabalhando muito. Então eu creio que Deus meio que parou o mundo, né? Parou o mundo para a gente voltar mais para nossa casa, voltar mais para nossa família, ver a questão de valores, o que é importante para nós, que às vezes a gente corre tanto atrás de dinheiro, né? E aí agora tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro, porque não pode sair, não pode ir no shopping, não pode ir num bom restaurante. Então, eu creio assim que tudo isso está chamando a atenção de alguma forma, né, para o bem. Teve uma declaração que, inclusive, eu acompanhei na internet, eu acredito que a maioria de vocês também, da filha de um banqueiro, né, que ele morreu, né, por Covid-19. E ela fez a seguinte declaração, segundo o que eu vi nas redes sociais. Olha, a minha família é milionária, nós temos muitos bens. Meu pai é muito rico, tem muito dinheiro, mas ele morreu pedindo algo que era de graça, que era o ar. Exatamente. Eu posso só compartilhar algo que você falou aí, eu achei muito interessante também, de um senhorzinho, eu acho que você deve ter visto isso também na internet, um senhor de 95 anos lá na Itália, que ele precisou de um dia do respirador e eles cobraram dele 500 libra ou euro, não sei lá, lá é euro, né? E ele começou a chorar.
E ele chorava muito, aí os médicos falaram, o senhor não tem condições de pagar os 500 euros? Ele falou assim, não, eu tenho condições de pagar, não estou chorando, não é pelos 500 euros que eu preciso pagar. Eu estou chorando porque eu respiro há 95 anos e nunca agradeci o ar que Deus tinha me dado de graça. Nossa, essa eu não Então, sabia, essa eu não tinha ouvido. Assim, eu fiquei muito emocionada, porque às vezes a gente passa por tudo isso, né? Às vezes a gente espera algo de Deus, assim, um milagre assim, tão grande, esquece que o maior milagre, né, que é o dom da vida, é você poder respirar, você poder levantar da sua cama, você poder abrir os olhos, e você não para agradecer, né? Que esse é o maior milagre, a vida é o maior milagre. São fatores que todos nós estamos sendo convidados a repensar, né? E não adianta pressa para voltar, porque Deus tem o tempo dele. Então, nós que cremos, e todos nós devemos crer em Deus, nada há de nos faltar. Falando isso, inclusive, com relação a questões econômicas, financeiras seríssimas que o mundo está passando, nós aqui não vamos tampar o sol com a peneira, né? Então, todo mundo precisa trabalhar, inclusive eu, Esther também precisa trabalhar para sobreviver. Ninguém aqui é milionário, ninguém aqui tem dinheiro, a menos que a Esther tenha. Não estou sabendo. Ainda e por favor me ajude, porque eu não tenho essa reserva toda, né? Preciso trabalhar para sobreviver, né? Exatamente. Assim como todo mundo. Mas nós temos que saber o tempo de Deus. Se Deus está mandando essa orientação, vamos aguardar, esperar e crer que o maná cai do céu. Sempre vai cair para aquele que crê. Acredite. E acreditar não é só da boca para fora. Acreditar nas ações, nos sentimentos, nas palavras. E, mais uma vez, tomem muito cuidado com a derrota que você está comprando por aí, né? Cuidado para não comprar a derrota, cuidado para não ouvir palavras de morte. Busque palavras de fé, busque palavras de vida e profetize saúde na sua vida, porque assim você terá saúde, né? E por outro lado também, levando outras considerações também para que vocês possam pensar a respeito, eu também li um outro post de uma artista falando o seguinte: olha, vocês vão conhecer quem são seus amigos mesmo depois que passar a pandemia e durante ela, né? Então você vai conhecer realmente quem são as pessoas. Eu estou vendo muita gente com ações tipo salve-se quem puder. Eu vou salvar o meu, os outros que se estourem para lá. A princípio de máscaras, né? Lembrando que a gravação do programa Mega Profissionais, excepcionalmente, nós estamos a uma distância considerável, porque estamos sem máscara, porque estamos gravando, mas assim que a gente sai, ou assim que a gente entra, a gente já tem que colocar as máscaras aqui na Rede Mega, tá? É uma norma que existe aqui, higienização o tempo todo e número reduzido de profissionais durante as gravações. E plateia só depois que passar a pandemia, não é isso? E claro, com certeza vai passar muito rápido. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? Eu creio. Você, assim como vários artistas, tem realizado um trabalho fundamental e é de uma importância incrível para a humanidade nesse momento. Porque através dos artistas, através de pessoas como vocês, que têm um dom de Deus, é que as pessoas estão conseguindo enfrentar os momentos de isolamento social, né? E aliás, por isso que eu quero te fazer um convite. Aliás, ao vivo aqui. Nós estamos com lives do programa Mega Profissionais, vocês já sabem. Terminou o programa no domingo, às 15h10 e na segunda-feira, às 21h05, nós estamos com lives ao vivo com convidados participantes aqui do programa Mega Profissionais. Só nós vamos fazer uma live diferente. Acabei de ter essa intuição de Deus. Eu vou fazer uma live, quero te convidar para a gente fazer uma live você cantando, pode ser? Que chique! A gente cantando, louvando a Deus, que bênção, tá? Que Se bênção. você está nos assistindo hoje, segunda-feira, tá? Na segunda-feira apenas, às 21h10, nós vamos entrar com uma live e vamos louvar a Deus e a Esther Lee vai estar com a gente, ok? Ok, Pode ser? nossa, muito Vamos obrigada. falar da palavra de Deus, Vamos tá bom? E hoje você vai levar cantar o que esperança. pra gente? Você vai louvar o quê? Nós estávamos falando agora sobre isso, né? Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Amém. E essa canção fala sobre isso. O título da canção fala sobre súplica. Lembrando o que Deus fez aos nossos antepassados ali da Bíblia, né, contando as histórias, e essa canção suplica ao Senhor para Ele fazer novamente, né, aos nossos dias de hoje, né? Amém. Assim como Ele cuidou do povo hebreu ali nas pragas do Egito, né, que Ele guardou o povo dele, que nós venhamos suplicar a Deus que Ele venha fazer o mesmo conosco, né, que Ele venha nos guardar e nos proteger. E lembrando a todos vocês que o nosso Deus é o mesmo Deus do passado,
no presente e eternamente. Amém, Esther? Amém. É isso? Então Ele não vamos mudou. agora louvar a Deus com Esther Lee. Senhor, a nossa esperança ainda é de despertarmos. A nossa esperança ainda é de abrir os olhos e ver que tudo não passou de um pesadelo. Estamos tristes, Pai, é por isso que nos achegamos hoje a Ti. Não apenas pedimos ajuda, nós te suplicamos, o imploramos, pois só Tu podes fazer. Assim como fizestes na antiguidade, fazes novamente, Senhor. Lembraste de José, quando do poço Tu resgatastes. Sei que Tu podes fazer o mesmo por nós. Os hebreus, quando estavam no Egito, protegeste os Teus filhos contra o anjo da morte. Temos filhos também, Senhor, faça o mesmo por nós. Lembras quando ouvistes a oração de Ana? As pessoas estão assistindo Mais TV nesse momento de isolamento social. É o momento de fortalecer o relacionamento com seu cliente, como por exemplo, conte comigo a qualquer momento. São momentos assim que ficam na mente. Conte com o apoio do programa Mega Profissionais para estabelecer esse contato e fortalecer esse relacionamento com sua carteira de clientes, mesmo que à distância, temporariamente. Já estamos de volta e agora vamos falar de efeitos causados no nosso organismo pelo estresse. Se formos falar sobre isso, nós vamos dedicar vários programas e vamos criar uma série, porque nós sabemos que o estresse afeta todo o nosso organismo. Na semana passada, eu conversei aqui com a doutora Cláudia Duque. Naquela ocasião, nós falamos sobre a pele. Muita gente reclamando que o estresse estava causando interferências diretas na pele, doenças mesmo. Tá? Coceira, inflamação, ficava vermelho, muitas acnes, muitos cravos. E as pessoas estavam ligando isso muito à questão só de alimentação. E aí nós levantamos esse questionamento. O estresse também pode provocar essas reações. E nós conversamos com a doutora Cláudia. No finalzinho da entrevista eu falei, doutora, eu acho que tem muita gente também já reclamando de queda de cabelo. Ela falou, realmente, é. Só que o nosso tempo já tinha esgotado na semana passada. E eu convidei a doutora para retornar no programa hoje e ela aceitou, para nossa alegria. Doutora Cláudia Duque, dermatologista e especialista também em microbiologia. A senhora, inclusive, tem um trabalho que a senhora publicou há alguns anos atrás, ganhou vários prêmios, vários elogios sobre o medo. Exatamente. Não é isso? E agora nós estamos vivendo uma situação ligada ao medo, né? Medo de tudo. Medo de pegar doença, medo de morrer, eu acho que é o medo pior que o ser humano pode ter, né? E ali vai desenvolvendo outras fobias, né? Com certeza, ansiedade, transtorno de pânico, né? Associado à ansiedade, são gatilhos, né? Então, o medo é uma variável de estresse, a gente chama variáveis de estresse, assim como, por exemplo, você não compartilhar com outra pessoa, que é o que está acontecendo hoje,
né? É uma das variáveis que eu avaliei no meu trabalho. A falta de comunicação, a falta de carinho, a falta de afeto. E nós que somos brasileiros, nós queremos abraçar, né? Com certeza. Aliás, tem uma expressão que eu ouvi aqui em Goiás, não sei se continua assim, né? Mas eu ouvi uma vez uma expressão em Goiás que o goiano tem o olho no dedo. Exato. Então ele chega e vai olhando, né? Posso ver o seu óculos, né? Aí já pega o óculos, né? Ah, eu posso te ver. E vai pegando as pessoas, né? Exato. E agora como é que a gente faz? Pra gente, do dia pra noite, mudar todo o comportamento. O toque está proibido, né? Pois é, exatamente, né? Que a pessoa ficar realmente ali. Mas como é que faz, né? A gente ou faz isso, tem que fazer isso para sobreviver. Hoje é uma regra, né, de conduta social que a gente está prevenindo, né? A gente está seguindo as normas de precaução e contato, né? Para que isso não se propague, porque realmente é um vírus diferente, gente. E o cabelo também não está fora, né, doutora? O cabelo vem junto, como a gente tinha falado no programa da semana, né, passada, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele também são uma das causas das quedas capilares, né? A gente chama das alopécias, que são do grupo das tricoses, né? Então, tricose. Bom, tricoses são distúrbios capilares que tanto podem afetar o couro cabeludo como a haste do cabelo, o cabelo, pelo em si. Então nós temos várias origens hormonais, genéticas, ambientais e ambientais hoje ligadas ao estresse, né? Não podemos desvincular, que é o nosso link. O hormonal ligamos ao cortisol, que derruba o cabelo excessivamente, então grandes perdas. Inclusive, pode ser gatilho para outra queda de cabelo, que é uma queda de cabelo autoimune chamada alopecia areata. Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu inclusive, eu corto o cabelo sempre com a mesma pessoa, né? Sim. Só que devido à quarentena não foi possível. Meu irmão tem uma barbearia. Aliás, mais uma vez agradeço meu irmão. Eu nunca cortei cabelo com ele. Tá ótimo. E aí eu fui lá na barbearia, né? Ele fechou da barbearia, higienizou. É um trabalho gigante, né? Gigante. Então ele gentilmente fez isso pra mim. Fechou, higienizou tudo. Isso. E fez o corte de cabelo. Quando ele cortou meu cabelo, lá tem vários espelhos, né? Que eles colocam. Aí ele me mostrou aqui dois buraquinhos. Focalzinho, né? Ali. Isso. 2. Ele falou, mas você sempre tem muito cabelo, né? Tá caindo, você tem que buscar uma dermato. Pra dar uma olhada. Ele me mostrou, eu assustei, porque eu nunca tive queda de cabelo, sempre. A família de libanês, você sabe como é que Nós né? somos libaneses, Exatamente. né? Brimo. Nós brimo. Aí o que acontece? Aí deu esses focos, eu falei, gente, será que isso é estresse? Pode ser. A gente tem que avaliar dentro de uma boa consulta com uma dermatoscopia, com uma tricoscopia, para avaliar se essa queda é focal e não tem nenhum, a gente chama de não cicatricial, não tem nenhum, como se diz, vermelhidão, como você falou, né? Nenhuma reação inflamatória. Não tem nada que você fala assim, nossa, isso é uma infecção. Então são focos de quedas, às vezes, que o couro cabeludo fica lisinho e você vai avaliar, é uma doença autoimune. Você vai fazer o histórico do paciente, ele fala, estou estressado, estou cronicamente estressado, todo dia eu tenho um nível de estresse. Você pede os hormônios e avalia. Nós temos o cortisol matinal e temos o cortisol salivar. Normalmente eles estão no pico. E o cortisol, ele impregna na haste do cabelo e começa a criar, para quem tem a propensão, essa alopecia autoimune. Mas aí eu posso ficar careca, por exemplo? Tem casos de evolução, não que você focalmente tem tratamento. Tratamento, graças a Deus. Eu sempre falo, tratar tricoses, você tem que descobrir a causa e tem que adequar o tratamento. Então a queda de cabelo, ela tem várias origens. Eu tenho distúrbios, por exemplo, em mulheres de ovários, né, que podem causar, que é o ovário policístico, que deixa a mulher com uma alopecia androgenética, padrão feminino, ela espaça, vai caindo o cabelo todinho, ela vai ficando nessa área, espaçando a raiz. Os homens já têm androgenética quando, né, de origem hormonal, né, sexual, que a gente fala de hormônios sexuais da testosterona, ele vai criando aquelas entradas, tem padrões, entradas aqui. Então nós temos hipotiroidismo,
Dá quedas de cabelos, fragilidade do cabelo, ele perde massa, ele quebra. Agora uma dúvida, doutora. Quando aconteceu isso, eu, por exemplo, estou com essa entrada, uma vez já me aconteceu isso e estava ligado ao estresse, depois voltou normal. Não precisei fazer nada. Graças a Deus. Voltou normal. Agora, se, por exemplo, a senhora acabou de falar um fator, né? Sim. A mulher com ovário policístico. Se ela está com ovário policístico, dá um reflexo lá na queda do cabelo, Isso. né? Aí ela vai tratar só a queda do cabelo. Não, normalmente é multidisciplinar. Eu preciso dela organizar os hormônios dela sexuais com a ginecologista e eu trato localmente, a gente chama de melanges ou MMPs, são injeções no próprio. Lógico, isso eu tenho todo todos os hormônios que eu preciso e os hormônios e todos os diagnósticos diferenciais, porque eu tenho que ver se é nutricional, eu tenho que ver se é estresse, eu tenho que ver se é hormônio sexual, eu tenho que ver se é autoimune. Pois é, porque a senhora está me dando um dado novo aqui. A queda de cabelo ela não está ligada somente a questões psicológicas ou psicossomáticas. Não, mas jamais. Aí é sério, né? Sério. Aí já começa a complicar um pouquinho, porque não é tão simples quanto a gente pensa, né? Então aí a senhora diagnostica, vê onde é o problema e trata o problema primeiro. Exatamente. E quanto mais cedo você for, que tiver chamado folículos viáveis, ou seja, os cabelos estiverem rarefeitos, porém eles têm como se diz, uma chance, uma probabilidade de se recuperar com esse tratamento, melhor. Então não deixe as áreas ficarem muito grandes, né, de alopécia, de queda capilar. Doutora, mas aí complica muito, né? Porque aí, como é que a gente vai saber que causa que é? Ai. Igual, por exemplo, se vai lá com a senhora, faz uma consulta, a senhora investiga tudo isso? Tudo. Tá. Tudo. Eu sou extremamente investigativa. Até pela minha primeira formação, pela biomedicina, a gente sabe pedir exames, sabe correlacionar. Então, o médico, biomédico, eu falo que ele é um pouco mais completo, porque ele sabe pedir. A medicina, infelizmente, às vezes ela te limita em termos de entendimento de fazer um exame, onde é que está o erro do exame, ou correlacionar exames. Um bom profissional, lógico, ele vai se dedicar e vai saber tudo isso. Agora que eu estou entendendo o sucesso que ela faz com as clientes dela. Agora eu estou entendendo por quê. Porque realmente ela é muito querida, é professora, né? É professora acadêmica da PUC. Há 33 anos. Há 33 anos, então, assim, tem uma bagagem, né? E atende clinicamente. Sim, é isso, sim, doutora? sim. É por isso que as pessoas gostam tanto, porque realmente eles falam que a senhora dá aula, né? Quando, a senhora quando vai na consulta, a senhora dá uma aula, a senhora explica exatamente. E o que acontece? A senhora fala com uma fluência tão grande que as pessoas realmente sabem que a senhora entende do que está falando. E eles têm que me entender, né? A gente, às vezes, eu falo, a mídia, né? O que você traz aqui é uma coisa muito rica, porque a gente não pode falar mediquês aqui, a gente tem que falar o que o paciente entende. Então, eu gosto de traduzir, né, esse mediquês para que o leigo tenha conhecimento e se atente para correr, para acudir, né, uma queda capilar dessa. Então, gente, o assunto é sério. Igual, por exemplo, eu me enquadro nisso, sou um dos primeiros que estou ouvindo aqui, né? Teve a questão de cabelo, não, é estresse, depois de passar o estresse vai ficar bom, volta ao normal. É aconselhável buscar uma consulta com um profissional, né, doutora? Com certeza. Para investigar melhor essa questão. Porque pode ser que esse cabelo não volte e precise de tratamento. E tem gente até com receitas caseiras, né? Pega babosa, coloca lá e resolver o problema de queda de cabelo, né? Eu, por exemplo, tenho alergia à babosa. Cuidado, babosa pode ser alergênica. Às vezes a pessoa não tira só aquela polpa e a casca dela é extremamente alergênica. Eu tive urticárias gigantes com a aloe vera. Misericórdia, eu não sabia também. Hoje nós estamos aprendendo bastante. Eu gostaria de convidar a senhora para conversar mais sobre esse assunto. Com certeza. Porque eu estou vendo que tem vários desdobramentos aí dentro, né? E é coisa séria, né? Séria. Vamos ficar atentos com relação a isso, né? E aquilo que eu falei para vocês semana passada, né? Muita gente preocupada com o Covid deve se preocupar mesmo, deve se cuidar mesmo, mas fique atentos aos sinais que o seu corpo pode refletir e possíveis outras doenças, tá? O mundo não parou só e vai estar tendo só Covid não, tá, gente? Fiquem muito atentos e tomem muito cuidado com relação à saúde de uma forma geral. O corpo deu sinais, busquem um profissional.
Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço novamente. E volte, assim, realmente o mais breve possível. Com certeza. Porque esse assunto vai exigir de nós uma atenção especial. É extenso. Não é isso? É extenso. Muito obrigado e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais, com voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. E chegou o momento de falarmos dos nossos animaizinhos de estimação. Aliás, para muita gente são filhos, como eu. Para mim, são todos meus filhos, meus gatos e os meus cachorros. Nos preocupamos muito com eles, fazem parte da nossa família. Falando de animaizinhos de estimação, falando do nosso quadro Espaço Pet, recebemos aqui a titular do quadro, doutora Luciana Fonseca. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá tudo bem aí na quarentena? Graças Passou bem a da Deus, semana passada todo mundo pra com hoje? saúde. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Amém. Nós vamos falar de um assunto, doutora, que quando, inclusive, a nossa produção pautou, o pessoal ficou meio em dúvida, né? Pneumonia em gatos e cachorros. Como assim, Tancredo? Existe pneumonia? Existe. Existe pneumonia em gatos e cachorros. Eu fiquei sabendo por quê? Porque eu tenho um exemplo em casa do meu gatinho que foi diagnosticado pneumonia, sim, né, doutora? Isso. Então existe pneumonia em gatos e cachorros. Sim, sim. E na verdade a pneumonia é uma inflamação, né, do pulmão, das vias respiratórias. Pode ser por infecção por bactéria, fungo ou só inflamatório, né, alérgico, por exemplo. O que é interessante a gente informar, ainda mais nessa época de pandemia, porque a época do ano é propícia por causa da mudança climática, né? Tem momentos em que está mais chuvoso, tem momentos que está mais seco, tem momentos que está frio. Outro dia, outro você acorda, você está calor. Então, o animal ele também acaba sentindo isso. A gente está limpando mais as casas, então o cheirinho que fica na casa, produtos de limpeza, álcool o tempo todo. Conforme o animal inala, isso pode gerar um processo inflamatório e pode evoluir para uma infecção bacteriana, porque às vezes a bactéria ele é oportunista. Então é muito comum nessa época do ano nós termos episódios de pneumonia naturalmente por causa da mudança de clima. E aí tem aumentado um pouquinho mais porque a gente tem mantido a nossa casa mais cheirosa, vamos colocar assim. É verdade. Agora, os gatos e cachorros espirram e tossem com a pneumonia? Como é que é isso? Sim, pode ser assintomático, pode não ter nenhum sintoma, um belo dia ele para de comer. E aí, normalmente são até quadros mais graves, porque quando a gente vai ver já tem um pulmão bem carregado. Ou começa a ficar dispneico com falta de ar, língua roxa, são casos mais graves. Mas pode ser só uma rinite, ele pode começar a espirrar. Posso fazer o barulho aqui? Sim, claro. Pode. Eu gosto de fazer na consulta porque a pessoa entende o que é um espirro. Aquele bichinho faz assim, ó. Tá. Né? Tanto Então, gato como cachorro? Tanto gato quanto cachorro. Então ele está tentando expulsar alguma coisa das vias aéreas. Tá. E a tosse, que é... Ele tá tossindo e querendo expelir também o que tá no trato, na traqueia, por exemplo, né? Uma irritação, sim.
Às vezes, quando persiste, porque ele pode ter um único dia por alguma coisa que você colocou na casa, deu uma alergiazinha, ele pode ter um episódio de espirro e tosse, não ficar mais, passar. Se isso persiste mais do que 24 horas, tem que levar no veterinário. No caso do Galvão, eu chego perto dele para ouvir, eu vejo aquele ronco de respiração. Né? O ronronado... Não, ronronado é normal. Isso, é normal. A gente vai diferenciar mas o ronronado... Vejo a dificuldade de respiração. Isso. Às vezes é só um narizinho entupido. Por exemplo, gatinhos que têm um nariz muito chato, raças de cães e gatos que têm um nariz muito chato, eles desenvolvem mais problemas respiratórios. Pode ser só uma rinite, né? Então só inflama os seios nasais, por exemplo, como se fosse uma sinusite. Sim. Então eles ficam com o nariz entupido. Mas a gente não pode descartar que a força que eles fazem para respirar possa gerar um processo inflamatório no pulmão. E ele desenvolver uma pneumonia, uma bronquite ou uma pneumonia. Por isso que quando a gente ausculta, né, a gente observa esses sinais clínicos, por exemplo, parece que está com o nariz entupido, secreção no nariz, que chega ou a minar a aguinha, ou então fica com catarro, ou você olha, está pregado o nariz, é importante que se leve a um veterinário, porque tem que auscultar, tem que ver o que tem no pulmão deles. E o tratamento, doutor? Então, se for alérgico, a gente entra com antialérgico, se for, né, um inflamatório, se for por pneumonia por bactéria, tem que ser entrado com antibiótico. E se for viral, por exemplo, com vírus da rinotraqueite felina, né? Sim. Em alguns casos a gente precisa entrar com antibiótico, às vezes só medicamento que estimula a melhora da imunidade. O que é interessante lembrar é que, assim, nós estamos pegando vários animais com pneumonia, nós estamos numa época de pandemia e que, por um acaso, tem a ver com pneumonia em seres humanos, a síndrome respiratória aguda. Cães e gatos desenvolvem síndrome respiratória aguda, principalmente cães e gatos que têm focinho muito chato, são braquicefálicos, mas a gente tem que deixar bem claro que não tem nada a ver com o Covid, não tem nada a ver com o coronavírus. Tem relação. Não, tá? Então os pacientes falam assim, ai doutora, mas será que ele tá assim por causa do coronavírus? Não, ele tá assim provavelmente por uma mudança climática, né, enfim. E lembrando que não tem essa transmissão de animais para seres humanos, como a gente falou aqui. E não significa que ele está resfriado ou gripado? Sim, não necessariamente, porque normalmente a gripe ou o se ele resfriado espirra, né? Tem a ver com viral, né? O vírus da gripe. Normalmente pode ter ou não ter nada associado. Às vezes ele só tem um focinho muito pequeno e chato. Esses dias eu atendi um filhotinho de uns 3 meses, ele não tem focinho, é um shih tzu. Ele tem 2 buraquinhos assim, 2 buraquinhos não, ele tem 2 risquinhos onde é o buraco. Nossa. Do nariz. Então, ele não respira, como se ele tivesse com um pregador no nariz 24 horas por dia. Mas aí é um problema genético Na verdade, é um padrão do shih tzu. Mas que a gente não recomenda. Porque o animal ele não consegue respirar. E aí ele faz tanto esforço para respirar que ele desenvolve uma bronquite. E se não tratado, ele desenvolve uma pneumonia. Então a gente precisa ir acompanhando. Normalmente quando esses animais eles crescem, eles melhoram esse padrão respiratório, o buraquinho do nariz tende a abrir. Quando não acontece, tem que ser feita cirurgia para corrigir, para dar conforto. Então a bronquite pode evoluir para uma pneumonia? Pode evoluir. Os sintomas da bronquite são muito associados à da pneumonia ou não? Não, não necessariamente. Normalmente é aquele chiado que você percebe, né? Um barulho. O animal ele também faz esse barulho. Às vezes você passeia com ele um passeio curto e ele fica muito cansado, mais do que o normal. Tenta deitar e não consegue deitar. Ele levanta, deita, levanta. Ele se sente desconfortável. Em casos graves ele pode ter desmaio, porque ele não consegue oxigenar tão bem e ele pode na brincadeira desmaiar. E no caso da bronquite que seja alérgica, ele vai ter que tomar antialérgico pro resto da vida? Não, não necessariamente. Na verdade, a gente tira ele da crise. Às vezes, quando é aquele alérgico, igual eu tenho rinite, quando é aquele cão que tem a rinite por processo, por ácaro, por exemplo, a gente não consegue tirar ácaro da casa, da vida dele. Então, ele pode ter crises respiratórias outras vezes, a gente orienta o uso de bombinhas, o uso de aerosóis próprios, né? Lembrando que tem que ser com prescrição. Porque tem os mesmos efeitos colaterais de seres humanos. O duro é você fazer aerosol em gato, né, Eles gente? amam, vou te falar. Mesmo? Mas como assim? Você tem que fechar o gato na caixinha Pode dele? colocar dentro da casinha e coloca o aerosol lá dentro e o arzinho, eu falo que a fumacinha vai caindo lá pra dentro. A gente veda um pouquinho a caixinha pra se manter mais lá dentro. Só que, como eles estão com dificuldade respiratória, quando você coloca a máscara, eles sentem conforto. Então eles se sentem Mas aí já tão tá em bem. estado grave, né, doutora? Não necessariamente. Às vezes ele se sente mal.
Ele tá respirando tanto o cão quanto o gato e ele se sente, igual a gente quando tá com o nariz entupido, você não se sente muito bem, você fica meio desconfortável, por mais que não seja nada demais, eles também. E quando a gente começa a colocar máscara, eles vão se sentindo tão bem, e tem uns aparelhos que são muito rápidos, em 5 minutos se faz o aerosol, então é um período curto, tem uns que duram mais. Mas eles vão percebendo que aquilo ali traz um conforto e eles começam a aceitar muito bem. Para quem quer fazer em casa, tem que comprar aquela máquina em farmácia comum. Até o próprio aerosol de pessoa, né, da gente. E pode ser feito com sorinho, né, em climas mais secos. Só o próprio soro fisiológico já ajuda demais, porque alivia, né, desentope o nariz, alivia a secreção, ela fica mais fluida, ela tende a sair com mais facilidade. Às vezes gera um pouco mais de tosse, porque como as crianças, eles não sabem escarrar. Eles não sabem tossir e colocar para fora. Então, às vezes, eles podem ter episódios de vômito, pode ter secreção, catarro. Que coisa. Então, às vezes, eles começam a tossir para colocar o catarro para fora. Né? A tosse é um reflexo bom, é sinal que o organismo está respondendo a alguma coisa. O que não pode é ser uma tosse persistente. Está persistindo, não tem jeito. Você tem que levar em algum colega porque alguma coisa pode estar de errado. Doutora, muito obrigado pela sua participação. É uma pena que o programa já está chegando ao final, passa tão rápido, né? Verdade. E também, claro, agradecendo sempre a presença de vocês, agradecendo principalmente a interação das nossas redes sociais e aqui também na TV. Graças a Deus o programa tem tido uma audiência muito boa, tem sido parceiro de vocês, levando conteúdos de qualidade e sempre alertando vocês com relação ao posicionamento durante a pandemia da Covid-19. Sempre sem grandes alardes, né? Nos conscientizando na medida certa, nos posicionando e lembrando a todos vocês, o mundo que vocês vão encontrar lá fora não será o mesmo. E será que você está preparado para esse novo mundo? Como você está preparando para esse novo mundo? Para não se chocar e também para não ficar fora de todo um contexto global. Pensem nisso, avaliem melhor. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês. Espero todos aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.